habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos seus irmãos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Amado Deus, querido Pai, Pai, tua palavra foi do Senhor, Pai. A igreja fica em reverência para que o teu Espírito Santo venha falar em nosso meio, meu Pai. Estamos aqui atentos tudo que o teu Espírito Santo vai falar no nosso meio. Que essa palavra venha fortalecer nossa fé. Que essa palavra vai venha confirmar as promessas do Senhor nessa igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, Jacó ou Israel, né, é a mesma coisa. A Bíblia diz que Jacó teve 10 filhos. Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Gad, Azer, Naphtali, José e Benjamim. Amém, irmãos? E o texto que nós acabamos de ler diz que Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó, ele amava mais a José. Entre os 10 filhos, ele mais amava, aquele que ele era mais apegado era José. A Bíblia diz porque era o filho da velhice dele. Amém, irmãos? E José então, e Jacó então, ou Israel, a Bíblia diz que ele preparou uma túnica. Ó, irmãos, presta atenção, para vocês entenderem a essência da palavra. Ele mandou fazer uma túnica e chamou José e disse: José, essa túnica eu mandei preparar para você. A Bíblia diz que José tinha simplesmente 17 anos e ele apacentava as ovelhas para o seu pai. E essa túnica era de manga comprida. E ele ajudou sobre José. Ele lançou-lhe palavras proféticas a ele, dizendo que grande era a obra de Deus sobre a vida dele. Grande seria o chamado de Deus sobre a vida dele. Irmãos, a túnica de manga longa só podia usar quem era rei ou quem era sacerdote na época. E Jacó coloca sobre o seu filho José essa túnica. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer falar com a igreja nessa noite. Eu quero falar das 7 túnicas que o José vestiu. Eu quero falar das 7 túnicas, ou das 7 capas que caiu sobre José. A primeira túnica que ele vestiu foi a túnica da promessa. Amém, irmãos? Deus tem uma promessa em cada um de nós aqui nessa noite. Não se diminua. Amém? Talvez você fale assim: mas meu louvor é muito simples, minha palavra é muito simples. Mas existe a unção de Deus sobre você. Eu pedi para os jovens não conversar, para não atrapalhar a pregação. Mas existe a unção de Deus sobre você. Amém, irmãos? A unção está sobre você. Cada um de nós aqui tem um talento, cada um de nós aqui tem uma unção. Existe um chamado. Talvez um irmão ou irmã tem um dom específico, um dom mais assim, chamativo, um dom que pode destacar melhor sobre você. Mas existe em você
recebeu a unção. Irmãos, quando os irmãos de José ficaram sabendo que ele recebeu uma túnica de mangas compridas, eles se levantaram contra José de imediato. E eles falaram assim com o pai dele: mas ele não é rei, ele não é sacerdote, ele é simples, ele é humano como nós. Por que o Senhor não colocou sobre nós essa capa e logo em cima de José? Amém, irmãos? Irmãos, imagina comigo aqui. Eu sou de uma família que tem 5 filhos. Família que tem 6, 7 irmãos. Imagina você ganhar uma coisa do seu pai e que ele não deu para os outros irmãos seus. Não dá aquele destaque? Gente, irmãos, eu imagino José. Eu assim, bom, fazer o quê, né? Foi me colocar nessa capa. E ele até ficou assim até bem sobre mim. Aliás, eu andava tendo sonhos. E José começou a contar os sonhos para os irmãos dele. E nos sonhos que eu tinha, tem tudo a ver com essa capa. Está certo que eu não sou rei, está certo que eu sou sacerdote, mas a capa foi minha, a túnica me pertence. Irmãos, eu quero falar da segunda túnica que o José, que colocaram sobre ele. José, com toda a sua humildade, ele foi até o deserto mostrar para seus irmãos a capa, mostrar para seus irmãos, né, a unção que foi colocada sobre ele. E a Bíblia diz que eles pegam José, arrancam a túnica dele e o jogam onde? Na cova, no buraco. A segunda túnica que eu vou dizer que foi jogada sobre ele foi a túnica da inveja, da perseguição, amém, irmãos? Da falsidade. Arrancaram a túnica dele, ou seja, ele ficou nu, jogaram ele no buraco ali, por pura, o quê? Cobiça, inveja. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite, guiado pelo Espírito Santo. Eles arrancaram a túnica de José, deixaram ele nu, jogaram ele no buraco, mas a unção de Deus continuou sobre ele. Amém, irmãos? Pode caluniar você, pode defamar você, amém? Pode levantar contra você, pode fazer o que quiser, pode duvidar de você. Aqui, quem é aquele irmão para ficar de frente de obra? Quem é aquele irmão para fazer louvor? Quem é isso? Pode fazer o que quiser, irmãos. A unção de Deus está sobre você. Essa ninguém tira. É o que manda dizer o Espírito Santo para você. Irmãos, vem os midianitas, passam ali e vejam José no buraco. Imagina José, quando eles vêem ali os midianitas. Eles perguntam: você é José? Ele diz: sim, sou eu. Vocês eram tirar daqui? Porque José achava que era brincadeira dos irmãos dele. Em 36, 37. Que os nossos piores inimigos são nossos próprios familiares. A pior pancada eles tomam não é de fora, não é de dentro. Amém, irmãos? E muitas vezes Satanás tem usado pessoas bem próximas a nós para nos ferir. Satanás usa pessoas bem próximas a nós para tentar arrancar a unção de Deus sobre nós. E os midianitas pegam José, tiram ele do buraco, amém? E colocam ali em cima da túnica dele, a de escravo. Dentro de José, um chamado, uma unção de Deus.
por fora, por inveja, por perseguição, uma capa de escravo. Talvez tenha muitos irmãos aqui nessa noite para falar assim: irmão, a minha situação é essa. Existe o chamado de Deus na minha vida, mas não está sendo correspondido. Eu tenho passado por lutas, perseguições, calúnias, né? Eu tenho passado por grandes levantes e tem impedido de fazer a obra de Deus. Eu quero, guiado pelo Espírito Santo, dizer para você nessa noite: ninguém pode até tentar impedir, pode até deixar você curado, mas a unção de Deus ninguém vai arrancar de você. E a obra que Deus colocou nas suas mãos, manda dizer assim ao Espírito Santo: essa sim será cobrada. Amém, irmãos? E você há de fazer essa obra, porque quem te ungiu não foi homem, e sim foi Deus. Então, a segunda túnica que jogaram em José, né, foi a de escravo. Arrancaram a túnica da unção dele, o chamado de Deus, e por inveja, por covardia, os medianitas pegam José e colocam sobre ele a capa de escravo. Irmãos, pegam José, levam para o mercado de escravo, humilhado, ali, algemado, sendo espancado. E agora ele recebe a terceira túnica, a de escravo. Terceira. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite? É esse chamado que está sobre você que te pesa. Amém? Às vezes a pessoa não é nada no mundo lá fora. A pessoa ela entra na igreja, ela aceita Jesus Cristo como Salvador, ela recebe a unção de diácono, a unção de presbítero, ou a unção de levita na casa do Senhor, começa essa perseguição. Amém? Manda dizer essa expressão: não desista. Amém? Nunca desista. Não importa onde Deus colocar você para você fazer a obra, faça ela. Que a unção ninguém pode arrancar. José então, ele é vendido como escravo. Um profeta de Deus, um homem ungido, passando por humilhação. Assim tem muitos crentes hoje em dia. Irmãos, José então é vendido. Eu quero falar com os irmãos sobre a quarta túnica que colocam sobre José, né? A mulher de Potifar. Ela vem para cima dele, começa a seduzir. Ele nega, ele não aceita. Ela então manda chamar os soldados e fala que ele tentou estuprá-la. Mais uma calúnia em cima dele. Defamação, perseguição. Ele recebe a quarta túnica, a de prisioneiro. Mas o mais importante é que ele foi fiel a Deus. O irmão falou aqui sobre Jó. Arrancaram tudo de Jó. E ele ficou o quê? Filho. Quer conhecer o crente, irmão? Tira algo dele. Amém? Tira algo dele. Que vai mostrar o tipo de crente que ele é. É nas lutas, é na perseguição, é nas provações que nós mostramos para Deus o nosso caráter. Amém? Nunca se venda para o mundo lá fora. Afaste da bebida alcoólica, das drogas, da prostituição. Não se venda. Que existe a unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém, irmãos? José então está com a capa agora de quê? Prisioneiro. É lançado ali na prisão.
Sabe quantos anos ele fica ali, irmãos? 13 anos.